Graça e paz a você que participa conosco do culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Batovi. Que o nosso Deus esteja abençoando você, sua família. A palavra do nosso Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, fala da importância de termos um procedimento prudente. E especialmente nesse tempo que estamos vivendo do Covid, é muito necessário que nós possamos ter um procedimento que realmente ore com temor para o Senhor e para tudo que estamos vivendo, de maneira que Deus, Ele sempre esteja em primeiro lugar no nosso viver e esteja sempre sendo exaltado e glorificado na nossa vida. Então o texto diz assim, Eclesiastes 11: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Então que Deus possa continuar concedendo da sua imensa graça e misericórdia e fidelidade para sustentar as nossas famílias. Gostaria de convidar você para que estejamos orando nesse momento, pedindo que o Senhor realmente continue dando graça para o seu povo, para aqueles que confiam na palavra de Deus, aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e que Deus possa realmente prover um livramento para todos aqueles que têm vivido esse tempo aí com esse vírus do Covid e têm precisado de apoio, de ajuda, que Deus possa realmente, por meio da sua imensa misericórdia e graça, estar abençoando todas as famílias. Oremos então nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, obrigado pelo privilégio de mais uma noite podermos celebrar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de forma toda especial de nós e nos protegido debaixo do teu cuidado amoroso e paternal. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor realmente nos capacite nesse tempo, um tempo de aflição, um tempo de muita perplexidade das pessoas, que possamos em nome de Jesus continuar confiando no Senhor, continuar entregando diariamente tudo que está no nosso coração diante da tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem protegido o teu povo, e nós rogamos que aqueles que têm sido afetados pelo Covid recebam nesse momento, Pai, da tua graça, da tua paz que excede todo entendimento, guardando os seus corações, as suas vidas e os seus lares. Cuida também daqueles que já perderam, Pai, entes queridos para esse vírus tão mortal, e nós te pedimos em nome de Jesus, consola os corações, encoraja-os a confiarem, Pai, unicamente no Senhor e na tua bondade. Muito obrigado, continua nos sustentando, perdoa também os nossos pecados, porque reconhecemos que necessitamos diariamente de viver confiando no Senhor e não na nossa própria capacidade e méritos. Muito obrigado. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.
Hoje nós compartilhamos o texto da Palavra de Deus, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, um tema muito interessante que fala que há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1, assim nos diz a Palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 11 diz assim também: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então a palavra de Deus, ela nos orienta sobre o que fazer com o tempo que nós recebemos de Deus. E quando nós observamos a palavra de Deus aqui no livro de Eclesiastes, nós precisamos notar que esse é um livro muito interessante para meditarmos sobre a importância de olharmos para o tempo e não termos uma visão pessimista do tempo, porque é exatamente isso que o livro de Eclesiastes já mostra desde o seu começo, porque ele revela situações do viver de Salomão sobre o sentido da vida em relação à utilização do tempo. E o versículo principal do livro de Eclesiastes é exatamente esse do versículo 2 do capítulo 1, onde ele diz assim: vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Então ele observa a vida em primeiro lugar com uma visão muito pessimista, achando que realmente a vida é apenas uma sequência de fatos que não tem muito sentido e que também não tem uma formação suficiente para dirigir a vida da pessoa de uma forma diferenciada. Então a vaidade é como se fosse uma bolha de sabão que simplesmente vem, estoura e não existe nada. Então ele observa a vida como essa vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, como se nada tivesse sentido. Então é interessante, quando a gente observa, ele também mostrando a eterna mesmice da vida. Outra expressão que ele se utiliza aqui no livro de Eclesiastes é a expressão: não há nada novo debaixo do céu. Então ele passa a observar tudo que existe e ele começa a dizer que todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. E então ele acaba observando a vida de uma forma cansativa e enfadonha. Então é possível que o ser humano, quando ele observe a vida na ótica aqui dos primeiros capítulos de Eclesiastes, ele realmente fique desanimado, olhando para a visão cíclica da vida, como algo que sempre retorna ao seu início, onde o ser humano é um passageiro da vida com destino incerto. Então essa era a visão antiga da maioria dos povos que viviam ali na região onde o povo de Israel vivia, no Antigo Oriente. Mas não era exatamente a visão do povo de Israel. Então, chegar ao final da vida, como é a experiência de Salomão, que é colocado aqui,
e experimentar tantas experiências que ele teve. Salomão foi realmente um homem que a gente pode ver o retrato da vida dele aqui nesse texto, alguém que, por causa da sabedoria que Deus concedeu para ele, ele realmente teve a oportunidade de aplicar o coração, a esquadrinhar todas as coisas e a informar-se com sabedoria. Então, tanto o versículo 1 diz que palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, como o versículo 12, eu, pregador, venho sendo rei de Israel e Jerusalém, aponta para nós, para a experiência de vida de Salomão. E Salomão não recebeu apenas sabedoria da parte de Deus. Nós sabemos que Salomão, e os 2 primeiros capítulos aqui mostram isso, de um homem que ele teve a oportunidade de ter tantas posses, como diz o capítulo 2, ele vai dizer da vaidade das posses, das possessões. Ele diz aqui no versículo 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhos. Nós sabemos que Salomão foi um dos reis que obteve realmente um grande sucesso na sua vida como rei de Israel. Então mostra aqui uma pessoa realmente com condições de experimentar muitas situações da vida. Versículo 9 também diz que engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Então ele vai analisando a vida, a vaidade das posses, ele fala também da vaidade da sabedoria, porque ele diz que toda a sabedoria dele, no final, tudo aquilo que ele havia conquistado como rei, iria passar para outra pessoa. Fala da vaidade do trabalho, que às vezes a pessoa trabalha, edifica as coisas, e é outro que muitas vezes vai acabar usando aquilo que ele conseguiu conquistar. Então a visão também da vida moderna, atualmente, não é muito diferente da encontrada em Eclesiastes. Hoje em dia as pessoas, no meio das suas diversas atividades, elas continuam dizendo que o tempo é dinheiro. Antigamente tinha uma música de uma poupança, né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. É uma musiquinha bem antiga, mas que o pessoal lembra. O pessoal lembra também das músicas do Cazuza, O Tempo Não Para, foi uma das últimas músicas dele, quando ele já sabia que ele tinha AIDS, que ele possivelmente iria morrer em breve. Temos também as músicas do Legião Urbana, como Tempo Perdido, uma das músicas dele, ele diz assim: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, tenho todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder, temos nosso próprio tempo. Então a gente vê realmente as pessoas olhando para o tempo, para a questão do sentido da vida, e vendo que a vida vai passando de tal maneira que, se você não tomar cuidado, a sua vida parece totalmente sem sentido. Outra frase interessante que a gente aprende lá naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, é o Carpe Diem, aproveite o dia. E é também uma visão que tenta mostrar que o ser humano, de forma individual e criativa, pode deixar atos que, mesmo rebeldes, serão ainda lembrados pelas futuras gerações. Então, Eclesiastes 1 e 2, ele indica como funciona a utilização do tempo numa visão limitada apenas a esta vida. Então essa é a grande questão que nós encontramos em Eclesiastes, a visão de um homem que chega na sua velhice e olha para trás, para a sua vida, e vê que muitas situações que ele viveu, muitos períodos da sua vida, ele acabou deixando Deus de lado no seu viver. Então nós não podemos ter uma visão pessimista do tempo, uma visão que
é apenas humana da vida, uma visão que não permite a nós continuar olhando para a vida como algo que só tem sentido quando Deus está presente. Ele ainda até fala muitas vezes sobre a presença de Deus, dos dons que Deus concede, mas nós precisamos olhar agora para o capítulo 3 e ver exatamente a importância de observar a presença de Deus nas oportunidades de cada tempo da nossa vida. Então o texto diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há uma frase que diz que Deus está no eterno agora. A visão que temos como povo de Deus é que o nosso Deus é o Senhor do tempo, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Cremos que Deus tem uma atividade que vai além do tempo humano. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Deus não está sujeito ao tempo humano, porque foi o nosso Deus quem criou o tempo. E o texto então ele mostra isso, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então é muito importante para nós que nós possamos observar que cada situação da vida que Deus nos permite viver é um tempo determinado por Deus, com um propósito específico dentro daquilo que o nosso Deus já determinou. E as 28 situações de vida que estão aqui exploradas por Eclesiastes apresentam para nós um quadro de atividades e realizações humanas que contrapõem situações positivas e negativas. A primeira expressão diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Muito interessante que alguns anos atrás eu conheci uma família, eles tinham uma garotinha de uns cerca de 5 anos, e eu perguntei qual era o nome da filha deles. Eles falaram e contaram uma história muito interessante do dia que ela nasceu, porque no mesmo momento que aquela garotinha nasceu, trazendo grande alegria para a sua família, foi o exato momento que a sua bisavó acabou vindo a falecer. Então é um contraste muito grande da vida. No mesmo momento que a gente vê uma pessoa nascendo, muitas vezes nós acabamos vendo também a mesma notícia de alguém que está morrendo. Então toda a experiência humana orientada por Deus aqui no texto de Eclesiastes mostra que não há tempo para vivermos de forma acomodada. Se há tempo de plantar, há também tempo de arrancar o que se plantou. Se há tempo de matar ou tirar alguma coisa da sua vida, tirar uma verdura, uma fruta do galho, também há tempo de curar, há tempo de trazer vida. Então a certeza que nós temos com o nosso tempo, que ele é cumprido debaixo de uma orientação, com um propósito pretendido por Deus. Então nós não podemos simplesmente viver sem termos a orientação que vem da sabedoria de Deus. Então devemos viver cada tempo da nossa vida olhando para o Senhor. Então, para o nosso Deus, o tempo é um eterno agora. Deus sabe os propósitos de cada tempo. Então precisamos olhar para o nosso Deus. E esse tempo que nós estamos vivendo do Covid, muitas vezes surge a grande dúvida em muitos corações: o tempo do Covid é um tempo perdido ou um tempo de oportunidades? Então, eu creio que tempos de aflição sempre revelam oportunidades concedidas por Deus para nós. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele escreveu
esse livro que acabou sendo filmado no final dos anos 2000 e que acabou sendo um dos maiores ganhadores do Oscar, que foi O Senhor dos Anéis. E ele escreveu esse livro no tempo da Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1937 e 1949, Segunda Guerra Mundial, onde morreram mais de 50 milhões de pessoas. Então, Tolkien escreveu uma obra tão criativa e tão marcante para as pessoas num tempo de extrema aflição e dor. E no final do primeiro episódio do Senhor dos Anéis, o mestre, o Gandalf, ele tem a seguinte expressão, ele diz assim: como todos que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos foi dado. Então, cada tempo pode ser na história cristã uma oportunidade que invade o tempo cronológico e oferece oportunidades numa linha do tempo linear que muda e renova tudo que existe. Então o pregador, ele reconhece que o homem vive uma grande insatisfação quando coloca a sua esperança nas coisas temporais, que ele mesmo sabe que são passageiras. Então ele observa tudo ao seu redor e sabe, nós sabemos que a característica principal do tempo é a mudança. Por isso, se você está feliz hoje, as coisas estão dando certo para você, seja prudente. Mas se as coisas estão dando errado, você está lidando com uma doença, como nós estamos lidando hoje em dia, lembre-se que isso também não quer dizer que isso vai ser para sempre. Isso pode ser mudado, isso pode ser transformado. Então nós somos também, o pregador vai dizer aqui no versículo 11, que nós temos um mecanismo dentro de nós, colocado por Deus no nosso coração, para que a gente sempre possa temer ao Senhor e tudo aquilo que Ele faz. O texto diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então nós dependemos de Deus. É uma outra frase também do C.S. Lewis, ele diz assim: as coisas terrenas não preenchem um coração que foi feito para o céu. As coisas terrenas não preenchem um coração que foi feito para o céu. Então o nosso Deus é o único suficiente para fazer as coisas no devido tempo, na hora exata. Então Deus, Ele coloca a eternidade no nosso coração, de tal maneira que tudo que fazemos na vida jamais retorna simplesmente para nós mesmos, mas para algo maior do que o que nós vivemos. Então os ciclos da vida, eles caminham para a direção da glória eterna de Deus, não para uma linha do tempo humana com propósitos egoístas, como o pregador que considerava a sua vida apenas por cogitações existenciais, onde ele acha que tudo é vaidade. Então, Paulo também diz em 1 Coríntios 4, versículo 18, que as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. As coisas eternas nos fazem andar pela fé e não pelo que vemos. E elas produzem, quando nós olhamos para o Deus eterno, um eterno peso de glória, mesmo diante das aflições da vida. Então nós aguardamos algo eterno, reservado por Deus nos céus, e nós sabemos que tudo que está fora da vontade de Deus é eternamente inútil. Não adianta termos projetos pessoais, não adianta amontoarmos riquezas, se a nossa vida ela não está vivendo dentro dos propósitos eternos de Deus.
nós não vivemos um ciclo eterno de atividades humanas. Ao contrário, nós olhamos para Deus, porque sabemos que o nosso Deus é Ele que concede para nós o dom da vida, não apenas para essa vida, mas também para a eternidade. Por isso o autor diz, no livro de Eclesiastes, versículo 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então, o que fazer com o tempo que recebemos de Deus? Não tenha uma visão pessimista do tempo. Observe a presença de Deus nas oportunidades de cada período de tempo na sua vida. E, acima de tudo, confie em Cristo e suas promessas da vida eterna. Confie em Jesus Cristo e nas suas promessas da vida eterna. O pregador continua sua pregação reconhecendo que apenas o que Deus faz dura eternamente. Nenhum ser humano pode acrescentar algo novo debaixo do céu. E todos nós, é o encerramento do livro de Eclesiastes, depois de tantas cogitações humanas, existencialistas, pessimistas, a expressão dele é: teme a Deus, tema ao Senhor, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então ele encerra dizendo que temer a Deus e guardar os seus mandamentos, este é o dever de todo homem. Então nós precisamos de Deus para vivenciar o melhor de cada tempo da nossa vida. E Paulo, em Efésios 1, versículo 10, diz que todas as coisas, no céu e na terra, eternas e temporais, convergem para Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Então nós precisamos conhecer e vivenciar a sabedoria na sua mais alta concepção divina e humana. E Jesus Cristo é o único que vivenciou o eterno e o passageiro na sua plenitude. Jesus une o eterno e o passageiro. Jesus une Deus e o ser humano. Jesus é único. E a palavra de Deus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A história da vida humana só tem uma mudança quando nós percebemos a revelação de Jesus Cristo, a revelação especial, perfeita de Deus, trazendo sentido à vida humana. Se não exatamente a visão do pregador em Eclesiastes capítulo 1 e 2, realmente faria parte da vida do ser humano, de tal maneira que não ofereceria novas oportunidades. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Jesus é o tempo perfeito de Deus para as nossas vidas. A nossa vida só tem sentido por meio de Cristo. O Evangelho de João capítulo 3, versículo 16 também diz, o versículo que nós consideramos o principal da palavra de Deus, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós precisamos confiar em Jesus Cristo, porque é Ele que une o eterno e o passageiro. E Pedro diz também, diante de Cristo, quando Jesus fala para eles se eles também queriam abandonar a Cristo como outros haviam abandonado, e Pedro diz: somente tu tens as palavras de vida eterna. Então somente Jesus Cristo nos oferece promessa de vida eterna, porque Jesus, ele existe antes da fundação do mundo como Deus, e ele se encarna para viver entre nós, para cumprir a vontade do Pai, e morre em nosso favor na cruz do Calvário, e ressuscita ao terceiro dia.
Então Jesus é exatamente a ressurreição e a vida, e Ele pode oferecer não somente uma vida abundante para esse tempo, mas também uma vida que vai ter sentido eterno na presença de Deus. Então a nossa missão para essa semana, como povo de Deus, é olhar para os tempos que nós vivemos e não ter uma visão pessimista do tempo. Observar a presença de Deus, dirigindo cada oportunidade do nosso viver, dando o time exato de tudo o que precisamos fazer, e, portanto, precisamos buscar a Deus por meio da sua palavra, por meio da oração, continuarmos mantendo a comunhão mesmo em tempos ainda de isolamento, e precisamos olhar para Cristo como aquele que renova todos os tempos por meio da sua pessoa e da sua obra. Então que Deus possa nos abençoar, nos conceder uma semana dirigida por sua graça, pelo seu poder. Gostaria de convidar você para que oremos nesse momento e impetrarei a bênção. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Não tenha medo do tempo que nós estamos vivendo, mas perceba a presença de Deus, as oportunidades que o Senhor tem oferecido para nós, mesmo em tempos de aflição. Pai bendito, Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo privilégio de compartilharmos a Tua palavra nessa noite. E nós te pedimos que a Tua palavra nos acompanhe durante toda essa semana, para percebermos a Tua presença em cada situação do nosso viver, que diante dos desafios diários, das diversas situações que enfrentamos, possamos compreender que é o Senhor que dirige de forma soberana a nossa vida, as nossas atividades e as nossas realizações. Pai, nos capacita a olharmos para o Senhor como aquele que está presente no nosso viver, nos concedendo direção, orientação e capacidade por meio de Cristo Jesus e do poder do Espírito Santo de Deus, de caminharmos debaixo das diversas lutas da nossa vida, sabendo que não estamos sozinhos e que as promessas de Cristo de vida eterna já têm se cumprido, porque quando olhamos para a cruz, nós vemos que Jesus ali consumou a vontade do Pai e hoje está à direita de Deus Pai, onde um dia voltará para buscar o seu povo, para vivenciarmos a vida eterna, onde não haverá mais aflições, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais choro, tristeza, mas uma eterna bem-aventurança e alegria na presença eterna de Deus. Obrigado, Senhor, pela obra de Jesus Cristo, que transformou a nossa vida de uma visão pessimista do viver para uma visão alegre e cheia de realizações na presença de Cristo, nosso Senhor e Salvador amado. Nos abençoa nessa semana, nos concede uma semana debaixo do Teu cuidado e da Tua orientação. Obrigado, cuida de todas as famílias da nossa igreja. Obrigado por o Senhor estar cuidando, estar abençoando e renovando as nossas forças. Cuida de nós, nos dê uma semana abençoada, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Então que Deus abençoe a sua vida e sua família nessa semana que está se iniciando.